Ora então vamos lá começar aqui umas revisões também para os alunos do sexto ano que estão a dar ainda a matéria do quinto, uma vez que é necessário acabar a matéria toda, né, os conteúdos todos do quinto, para iniciarmos o sexto ano, ok? Então vamos fazer aqui uma breve revisão da matéria que vocês têm que estudar para o teste, ok? Temos então aqui o século XV e o século XVI, o mundo conhecido até ao século XV. Não se sabia da existência do continente americano, da Oceania e da Antártida. A Ásia e a África também não eram bem conhecidos, tanto que apareciam mapas bem diferentes da realidade. Temos aqui o exemplo, não é, deste mapa que não é um mapa que representa a realidade. Como vocês sabem, os mapas atuais são muito mais completos. Ora, o desconhecido levava ao medo e o Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso, pois acreditavam que os monstros marinhos e outros seres fantásticos destruíam, atacavam os barcos, né? Lá está, o medo muitas vezes faz com que nós acabemos por inventar, né? Certas determinadas situações porque não conseguimos explicá-las, né? E os homens desta altura, devido aos fracos conhecimentos que tinham, não conseguiam explicar certas situações e inventavam lendas e mitos, né? O desconhecido levava ao medo. O Oceano Atlântico, o tal Mar Tenebroso, tinha monstros marinhos e seres fantásticos, destruíam os barcos. Cá estão as imagens, como vocês podem estar a ver. Efetivamente, estes monstros não existem. Muitas vezes eram baleias, ou golfinhos, ou orcas, ou outros animais que muitas vezes vêm à superfície e eles tinham muito medo, não é? Não conheciam os primeiros marinheiros portugueses, não é? Estas lendas acabavam por ser o resultado de uma série de fatores que se prendiam essencialmente com as condições da navegação na altura. E quais eram essas condições? Cá está aqui a setinha a indicar. Barcos frágeis, incapazes de navegar no mar alto, e navegavam quase sempre junto à costa, o que provocava bastantes acidentes, né? Devido às correntes e aos ventos que empurravam os navios, né, contra as pedras, e era bastante difícil ultrapassar, né? Vocês recordam-se do Cabo Bujador, mais tarde do Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança, que foram locais de difícil ultrapassagem por parte dos portugueses. Quando da expansão marítima, ou seja, o início da expansão marítima, marca a conquista de Ceuta. E como vocês sabem, a conquista de Ceuta em 1415 foi praticamente aceito por todos os grupos sociais desta altura, não é? A nobreza queria conquistar novos territórios para aumentar as suas riquezas, cargos e títulos. O clero queria espalhar a religião cristã. A burguesia procurava sempre novos mercados e produtos para fazer comércio. Era a principal atividade dos burgueses, era o comércio, não é? O povo, como não tinha nada a perder, experimentava novas oportunidades para melhorar as suas condições de vida. Ok? E que condições permitiram Portugal iniciar então a expansão? Quais eram as condições? Condições geográficas, boa localização, uma vez que estamos no extremo sudoeste da Europa, o país tem uma grande linha de costa, com 800 km aproximadamente, e muitas povoações habituadas ao mar, à pesca, não é? E isto são as condições geográficas. No que diz respeito às condições políticas, tínhamos estabelecido a paz com Castela, havia uma estabilidade política que, graças ao rei Dom João I, se vivia em Portugal, não é? Tínhamos ultrapassado toda aquela tentativa que os castelhanos tentaram conquistar-nos a nossa independência, mas Dom João I, o mestre Davis, acompanhado pela burguesia, acabou por impedir que tal acontecesse. No que diz respeito às condições técnicas e científicas, a utilização de conhecimentos de astronomia, cartografia, são estas cartas náuticas que o professor falou na aula, não é? Onde são marcadas as correntes, os ventos
marítimos predominantes daquelas regiões, a matemática trazida pelos muçulmanos e judeus e a utilização de instrumentos náuticos como o astrolábio tornavam mais fácil a navegação no mar alto. Atenção que vocês têm que saber mais que o astrolábio, também têm que conhecer a balestilha, o quadrante, a bússola e as cartas náuticas, não é? Como teve então início a expansão portuguesa? Ora, no ano de 1415, Dom João I, acompanhado pelos seus filhos, Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, organizou uma armada composta por mais de 19 mil soldados para conquistar a cidade de Ceuta. E porquê Ceuta? Não é? Ceuta tinha muitos cereais e outros produtos alimentares que faltavam em Portugal. Cidade muçulmana onde o clero podia expandir o cristianismo. Chegava a Ceuta ouro do interior de África e as especiarias do Oriente. Mas atenção que não era só o ouro, também vimos que chegavam escravos e marfim, não é? Eram produtos também muito valorizados naquela altura. Os portugueses, nesta altura, como o professor falou na aula, precisavam muito do ouro e da prata para cunhar a moeda, porque o rei Dom João I não tinha dinheiro, não tinha ouro. Era necessário o ouro para existir a moeda, não é? E essa situação estava a complicar-se cada vez mais. Um outro fator importante é a localização geográfica e estratégica para controlar o comércio marítimo e a pirataria que se praticava nesta região. Havia muitos piratas que saíam de Ceuta, não é? E vinham atacar a costa algarvia e muitos pescadores e muitas povoações marinhas eram vítimas dessa situação. E depois aparece-nos aqui um título que é Ceuta, um fracasso. Ora, vocês já sabem, a pessoa explicou já na aula, porque é que a Ceuta foi um fracasso. A conquista da cidade foi feita rapidamente e com facilidade. Já mantê-la revelou-se um problema. E porquê é que nós tivemos tantos problemas em Ceuta? Os muçulmanos atacavam constantemente a cidade, logo exigiu que o envio de soldados portugueses e cavaleiros portugueses fosse constante para defender a cidade, não é? As riquezas da cidade ficaram destruídas e os mouros desviaram as rotas comerciais para outras cidades, nomeadamente para o Cairo, no Egito, não é? E a partir daqui Ceuta tornou-se um grande problema. E agora? Após o fracasso de Ceuta, o rei Dom João I deu a prioridade às descobertas e explorações de novos territórios. Deu a direção de todas as viagens e exploração no Atlântico ao seu filho, o infante Dom Henrique, que é considerado o pai dos descobrimentos, não é? Porque foi ele, muitas vezes com o próprio dinheiro dele próprio, que investia, não é? Criou uma escola náutica em Sagres, mandou vir vários marinheiros italianos para ensinar os portugueses, etc, etc, etc. Descobertas no tempo do infante Dom Henrique. Ora, estas descobertas são importantes porque é o primeiro período das descobertas, não é? Que está marcado no manual, está marcado a verde, não é? A descoberta oficial do arquipélago da Madeira, 1419-1420, por João Gonçalves Zarco, Cristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Pestrelo. Descoberta oficial do arquipélago dos Açores, 1427-1452, por Diogo de Silves. A passagem do Cabo Bojador em 1484 por Gilianos. Após várias tentativas, foi possível ultrapassar o Cabo Bojador navegando ao largo, não é? Foram também descobertas as ilhas de Cabo Verde em 1444-1456 por Diogo Gomes. E quando chegamos à Serra Leoa em 1460, descoberta por Pedro Sintra, dá-se também a morte do infante Dom Henrique, não é? E o fim da primeira fase das descobertas na costa ocidental africana. Quais eram as técnicas de navegação utilizadas pelos portugueses? Era a chamada navegação astronómica, não é? Se estão recordados, através dos astros. Durante o dia guiavam-se pelo Sol, à noite guiavam-se pelas estrelas, as constelações. Quando navegavam no mar alto, orientavam-se pelos astros, estrela polar e Sol, utilizando para isso o quadrante, o astrolábio e a balestilha. Lá temos então aqui a imagem de um quadrante a ser utilizado e em baixo
temos também uma imagem dos portugueses a utilizar a balestilha. O astrolábio era um instrumento mais complicado, mas mais preciso. Permitia, através da altitude das estrelas, permitia fazer um cálculo e saber qual a distância a percorrer até um determinado local. Para fazer estas descobertas, passou-se a utilizar a caravela, que era um navio inovador, pois possuía velas triangulares que permitiam bulinar, ou seja, navegar contra o vento, com ventos contrários. Lá está então uma imagem aqui da caravela portuguesa, que foi o instrumento primeiro para descobrir todas essas novas localizações que nós fomos sempre marcando nas nossas cartas náuticas a costa ocidental da África. Começaram a ser desenhadas então as cartas náuticas com as novas terras descobertas e com informações sobre os ventos para facilitar as viagens futuras. Não se esqueçam que todas estas informações eram secretas, eram guardadas, passadas de pai para filho, e a navegação era bastante complicada se não tivéssemos já os conhecimentos dos navegadores anteriores, não é? Que iam sempre passando aos próximos navegadores tudo o que descobriam, quais as zonas mais perigosas e como evitar essas mesmas zonas. Sendo assim, as viagens marítimas feitas pelos portugueses contribuíram para o desenvolvimento das técnicas de navegação, da cartografia, da astronomia e da matemática. No tempo de Fernão Gomes, como vocês sabem, Dom João V foi um homem que não deu grande importância às descobertas marítimas e preferiu fazer conquistas territoriais. Então alugou o comércio da costa ocidental africana a um rico comerciante de Lisboa, não é? Como está aqui, descobertas no período de Fernão Gomes, comerciante de Lisboa, que rendou a descoberta e exploração da costa ocidental africana. Isto no reinado de Dom João V, não se esqueçam. A exploração da costa ocidental africana permitiu a descoberta, durante este período, das ilhas de São Tomé e Príncipe, em 1471, a chegada ao Cabo de Santa Catarina, em 1472. Como veem, efetivamente, o Fernão Gomes não tinha grande interesse também em fazer descobertas, ele queria era fazer comércio e enriquecer, não é? Foi por isso que este período é marcado por descobertas pouco frequentes, não é? Não se descobriu muita coisa. Já o contrário vai acontecer no reinado de Dom João I, aliás, Dom João II, desculpem. Dom João II e as descobertas por ele realizadas, não foi ele que realizou, mas mandou realizar, porque durante o seu reinado Dom João II deu ordens a Pedro da Covilhã e Afonso de Paiva para irem por terra descobrir as informações sobre a navegação do Oceano Índico e sobre os povos do Oriente. O sonho de Dom João II era alcançar a Índia por mar. Acontecimentos importantes no reinado de Dom João II, ou seja, não só descobertas, mas também tratados que nós fizemos e que foram bastante úteis naquela altura. Temos o Tratado de Alcáçovas, em 1480. Ora, este Tratado de Alcáçovas foi um tratado em que, efetivamente, os espanhóis, em troca das Ilhas Canárias, não navegavam para sul do paralelo que passava pelas ilhas de Cabo Verde. Deu-se também, nesta altura, em 1482, a chegada à foz do Rio Zaire, depois a passagem do Cabo da Boa Esperança, em 1488, por Bartolomeu Dias, este sim, uma viagem bastante importante e que permitiu encontrar uma passagem entre dois oceanos, o Atlântico e o Índico. Dá-se também, nesta altura, a chegada às Antilhas, ou seja, à América, em 1492, por Cristóvão Colombo, ao serviço da Espanha. Ora, isto vai dar origem, como vocês sabem, esta descoberta vai dar origem a uma disputa entre os reis de Portugal e o rei de Castela. O rei de Portugal conhecia bem o Tratado de Alcáçovas, uma vez que foi ele que o fez, e ao saber que Cristóvão Colombo tinha navegado para sul dessa mesma linha, esta descoberta fez com que o rei português reivindicasse, ou seja, pediu para si essas terras, tendo por base o Tratado de Alcáçovas, não é? Como não se entenderam
ou seja, Portugal e Castela, Espanha, foi necessária a intervenção do Papa e assinado um novo tratado. Este tratado chama-se o Tratado de Tordesilhas e foi assinado em 1494. Ora, segundo o tratado, o mundo ficaria dividido em duas partes por um meridiano a passar a 370 léguas ao ocidente das Ilhas de Cabo Verde. As terras que fossem descobertas ao oriente, ou seja, para este, pertenciam aos portugueses, e as terras para o ocidente, ou seja, para o oeste, seriam para Castela. Entretanto, Dom João II morreu, coitado, sem conseguir realizar o seu grande sonho, que era chegar à Índia. Sucedeu-lhe o rei Dom Manuel I. Descobertas no reinado de Dom Manuel I: a chegada a Calcuta, à Índia, em 1498, por Vasco da Gama, e também, muito importante, a descoberta do Brasil, em 1500, por Pedro Álvares Cabral. A viagem de circunnavegação de Fernão Magalhães, que partiu ao serviço da Espanha em 1519, deu a volta ao mundo, navegando sempre para o Ocidente. A sua tripulação regressou à Espanha em 1522, provando assim que a Terra era redonda. Como eu já vos contei, o Fernão Magalhães acabou por ser morto nesta viagem, mas a sua tripulação e os seus marinheiros conseguiram provar que a Terra era redonda e que havia uma ligação entre todos os oceanos. Ok? E estão as revisões feitas. Espero que tenham gostado. E, por favor, se tiverem dúvidas, podem enviar-me um e-mail. Vocês sabem o meu e-mail. E na segunda-feira eu já estarei presente na escola. Já me sinto melhor. E então, até segunda-feira. E obrigado por assistirem a este vídeo. Ok? Boa tarde a todos.